Olá, vamos conversar sobre compulsões? Meu nome é Adair Menezes e, como eu venho fazendo nos vídeos anteriores, nós estamos conversando sobre questões emocionais que afetam os buscadores de uma experiência espiritual ou qualquer pessoa que procura no caminho espiritual uma forma de autoconhecimento e de autocompreensão. E percebe que a busca espiritual não necessariamente silencia os problemas emocionais que uma pessoa possa ter. Então, por isso que o objetivo desse nosso canal aqui é discutir as questões emocionais, mas na relação que existe com a procura espiritual, seja no sentido de uma vivência com o ser superior, seja na busca da paz ou da plenitude, seja qual for o rumo dessa busca. Muito bem. Bom, nós estamos trabalhando aqui, aquele autor, o David Hawkins, ele montou uma tabela de frequências das emoções e a partir daí ele colocou nesse gráfico que vocês estão vendo aqui aquela frequência de todas as emoções, considerando que as emoções que estão mais na parte de cima do gráfico seriam as emoções melhores e as emoções que estão mais embaixo no gráfico seriam as emoções piores. Nós começamos esse vídeo aqui trabalhando com as emoções piores e no vídeo anterior conversamos sobre a raiva. Esse vídeo vai estar passando aqui em cima. A próxima emoção que nós vamos trabalhar é aquela que o David Hawkins chama de desejo ou vícios. Então, vamos entender o que ele quis dizer com o que ele chamou de desejos. Quando a gente fala em desejo, nós falamos de alguma coisa que gera um estado aflitivo, ou seja, a pessoa vai querer muito alguma coisa e enquanto não conseguir essa coisa, vai estar muito próximo de um estado de perturbação. Daí o Hawkins relaciona essa questão do desejo com aquilo que ele chama de vícios. Então nós podemos associar essa palavra desejo e vício com aquilo que na linguagem da psicopatologia pode ser chamado de compulsão. Então, compulsão é quando uma pessoa tem uma experiência de muito prazer com alguma coisa e aquela pessoa vai querer repetir o prazer que tem, aquela pessoa vai querer repetir o prazer que ela já teve com alguma coisa. Nós podemos falar em compras, nós podemos falar em jogos por computador, nós podemos falar em pescar, nós podemos falar em flertar, qualquer comportamento que uma vez feito ou praticado gera uma intensa experiência de prazer. É nesse sentido que nós podemos falar numa compulsão e aquelas pessoas que teriam essa compulsão, seja por comprar, seja por comer, fumar, qualquer coisa, essa pessoa, quando pratica esse comportamento, ela tem aquilo que nós chamamos assim de uma grande dose de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Eu lembro de ter conversado com uma mulher que tinha 120 pares de sapatos. Aí a gente poderia pensar assim, são muitos pares de sapatos, certamente. Uma pessoa poderia ter talvez 20 ou 30 pares de sapato, talvez 40, mas talvez 120 pares de sapato seja uma coisa excessiva. Eu já conversei uma vez com uma outra mulher também com uma dependência de cocaína que só de falar que ela estaria indo para buscar a droga, as narinas dela se abriam. Então é como se fosse assim,
a compulsão, que a pessoa já sente uma enorme dose de prazer pessoal só de pensar no ato. E é por isso que nós vamos falar também que o comer, o beber, o fumar, usar drogas também está na linha dessa compulsão, independente dos fatores bioquímicos que possam estar reforçando esse comportamento. Ou seja, nós estamos falando na experiência do prazer, que a pessoa antecipa, que a pessoa já antegoza estar desfrutando desse comportamento, um grande prazer de vida. E as pessoas que estão muito presas a esse comportamento compulsivo, elas poderiam ter aquilo que na psiquiatria é chamado de transtorno obsessivo compulsivo. Então, as pessoas estariam repetindo comportamentos compulsivamente para silenciar as obsessões de ordem mental, que seriam ideias fixas que as pessoas poderiam ter, que ficam ativas enquanto a pessoa não repete um comportamento que silencia essa ideia obsessiva. Isso nos casos extremos das compulsões. E esse comportamento compulsivo é que vai deixar a pessoa num padrão emocional que ele está logo abaixo da raiva, no sentido da perturbação que a pessoa vai experimentar quando vivencia esse comportamento. Porque se vai ser um prazer exercer esse comportamento, parar de exercer esse comportamento é desprazeroso. E ficar sem exercer esse comportamento pode estabelecer aquilo que nós chamamos de síndrome de abstinência. Então a pessoa fica aflita, fica ansiosa, enquanto não puder repetir aquele comportamento que gera essa sensação de prazer. Na verdade, ela estaria tendo ali naquele momento uma descarga da dopamina, que seria o neurotransmissor do prazer, mas que aprisiona a pessoa em comportamentos que nem sempre são adequados e nem sempre saudáveis. Nesse sentido, né, quando nós falamos em compulsão, coloca-se aqui a questão do que poderia ser feito para a pessoa se libertar de um comportamento compulsivo, seja para o que for, porque até os comportamentos saudáveis podem se tornar compulsivos. Haja visto, por exemplo, a questão do comer corretamente, né, que pode ser chamado de ortorexia. A pessoa pode ter também uma compulsão por rezar, pode ter uma compulsão por meditar. Então, quando nós falamos em compulsão, ela vai ser sempre ruim, mesmo que seja por aquilo que seria uma coisa boa ou nobre. Então, como que nós vamos lidar com isso? Principalmente reconhecendo o caráter repetitivo de um comportamento. Então, se você precisa de um determinado comportamento, se você está sempre repetindo esse comportamento, se a mera perspectiva de você não poder repetir esse comportamento por 1, 2, 3 dias já deixar você aflito, então possivelmente você já vai estar nesse quadro da síndrome de abstinência daquele comportamento que gera essa reação de prazer para você. Ou seja, você ficou escravizado por esse comportamento, que é nesse sentido que nós vamos falar uma compulsão. E se isso for muito intensificado, você pode estar preso em um transtorno de ansiedade chamado transtorno obsessivo compulsivo. Agora, se você chegar a reconhecer que você está preso nesse comportamento e você gostaria de se livrar desse comportamento, primeiro você tem que reconhecer a frequência desse comportamento.
perceber o quanto você ficou preso dentro desse comportamento, o quanto o seu bem-estar está associado a repetir esse comportamento, o quanto você sofre sem agir nesse sentido. A partir daí, você pode tentar encaminhar a ansiedade que um dia você buscou alívio por esse comportamento. Tente outros comportamentos que gerem a reação de tranquilidade que você quer, mas que seja obtido por um outro comportamento. Aí você vai testar. Será que correr vai ajudar você? Será que se dedicar a uma língua estrangeira vai te ajudar a trazer esse alívio que você quer? Será que uma caminhada que você fizer, uma conversa com seus amigos, te ajudaria a trazer uma tranquilidade que não seja por essa compulsão? Depois você vai tentar fortalecer os valores que estejam associados a esses novos comportamentos que não sejam compulsivos. Então você vai procurar fortalecer as ideias sobre a vida na natureza, sobre o maior envolvimento com os seus amigos ou amigas. Você pode fazer práticas, talvez, que sejam mais geradoras de tranquilidade, como meditação, como yoga, como tai chi, de forma que você não precise escapar para outras ações que, mais do que aliviar a sua ansiedade, vão, na verdade, aumentar a sua ansiedade, porque você estará preso a essa atividade que vai te consumir tempo, que possivelmente vai consumir dinheiro também, recursos financeiros, e não vai trazer essa tranquilidade que você poderia esperar lá no final. E vai ser bom entender que, se você conseguir vencer essa compulsão, você vai ganhar mais liberdade para você ser você mesmo, mais liberdade até para você se relacionar com as pessoas que sejam importantes aí para a sua vida. E vamos lembrar que, se falamos aqui em espiritualidade, a espiritualidade ela busca uma libertação e não o aprisionamento. Vamos continuar com outros temas parecidos com esse, mas sempre com esse objetivo de ajudar você no seu caminho espiritual. Até lá!